Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira que teremos a final da Liga Europa com Tottenham, né, podendo conquistar um título aí depois de muitos anos, o Son podendo conquistar o seu primeiro título como jogador, e do outro lado o gigante Manchester United, que nos últimos anos não tem sido gigante assim, mas que nos últimos anos na Europa League vem chegando aí nas finais, né? Dos últimos anos já é sua segunda final aí do Manchester United, que sim é favorito para esse jogo, mas calma, essa não é a aposta que eu quero compartilhar com você. Tem duas apostas que eu vou deixar para esse jogo aqui, beleza? Então fica até o final do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Ó, se inscrever, você deixa para se inscrever no final, se você gostar das análises. Agora, curta logo, velho, porque o YouTube vai entregar para mais pessoas se você acabar curtindo, tá ligado? E além disso, vai ter Copa do Brasil, né? Fluminense e Aparecidense, Corinthians e Novo Horizontino, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Fortaleza, todos vão jogar. Aqui eu vou comentar com vocês todos esses jogos e eu vou começar justamente com os mandantes favoritos, tá? Galera, o dia hoje, sinceramente, na Copa do Brasil tá bem óbvio, né? Bem óbvio mesmo, tá? Fortaleza vai enfrentar o Retrô. O primeiro jogo ele acabou empatado por 1-1, né? O Retrô saiu na frente, Fortaleza foi lá buscar. O histórico entre eles tem apenas dois jogos, um em 2024 e outro em 2025. Foi um 0-0 no primeiro jogo, o segundo jogo foi 1-1, agora em 2025. E aqui a gente tem um jogo de volta. O Fortaleza é um time que na temporada tem oscilado bastante, basta a gente olhar os últimos jogos, né? Teve derrotas aqui pro Vitória, pro Palmeiras, aí veio uma série de empates seguidos, aí teve dois jogos de goleada, né, contra o Colo-Colo por 4-0, contra o Juventude por 5-0, gastou os gols nesses dois jogos, depois enfrentou o Bucaramanga em casa, em um jogo que deveria vencer para se classificar na Libertadores, acabou empatando, um jogo onde eles criaram muitas oportunidades, tiveram dificuldade na conclusão e se prejudicou na Libertadores. Contra o Vasco tomou 3-0, o Vasco merecidamente, tá? O Vasco jogou muito bem. Fortaleza também teve dificuldades em finalizar suas jogadas. E agora precisa vencer o Retrô, né? Precisa vencer o Retrô, vencer ou vencer aqui. Teve tempo para descansar, porque jogou no sábado. E esse é um jogo muito importante porque é importante avançar na Copa do Brasil. O Fortaleza é um dos times que pode dar trabalho nessa Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas, e é superior ao time do Retrô, né, que chegou agora na terceira divisão. Então, assim, chega a ser a obrigação do Fortaleza vencer, tá? A odds está pagando bem para se combinar em uma dupla, 1,27, então eu gosto de estar a favor da vitória do Fortaleza. Inclusive, vou deixar aqui uma bet para vocês, vitória do Fortaleza e vitória do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também empatou o primeiro jogo contra o Maringá por 2-2, né? E aqui também precisa muito da vitória o Atlético Mineiro. Teve um jogo duro, né, no final de semana, no domingo, contra o Cruzeiro, mas foi um jogo em Minas, não precisou viajar, então tem tempo suficiente para poder se recuperar, estar nesse jogo aqui e vencer esse jogo aqui, tá? Também é muito importante para o Atlético Mineiro avançar na competição. O Atlético Mineiro que no mata-mata, acredito que vai ser um time que vai dar muito trabalho, né? Não está sendo uma equipe consistente também, assim como o Fortaleza, mas no mata-mata é uma equipe que costuma dar muito trabalho. Aqui deve ir com força máxima, a diferença de elenco é muito grande, é gigantesca, e por isso que eu acredito na vitória deles também, tá? Tanto na vitória do Atlético Mineiro quanto na vitória do Fortaleza. Já o Bahia vai enfrentar o Paysandu. Aqui já é um jogo mais difícil porque o Paysandu é um time da segunda divisão. É uma equipe melhor, por exemplo, do que Retrô, do que Botafogo da Paraíba, do que Maringá, bem superior, né? E, cara, o Bahia é favorito para esse jogo, porém tem dois pontos. Primeiro ponto, o Bahia, ele teve um clássico agora no domingo, tá? O Jean Lucas foi expulso logo no início do jogo e por isso o Bahia fisicamente se desgastou bastante, né? Se desgastou muito o Bahia fisicamente. Então, para esse jogo, pelo fato também de ter feito o resultado, ganhou de 1-0 o Paysandu fora de casa, né? Ganhou por 1-0. Então, por ter um resultado na mão, pode ser que o Bahia entre com um time misto, tá? Pode ser que o Bahia entre com um time misto. Eu acredito que é isso que o Rogério Ceni vai fazer para dar essa semana de descansar, né, os principais jogadores ali do time. Inclusive, contra o Paysandu fora de casa, ele jogou com um time misto e mesmo assim venceu, né? Inclusive, a gente lucrou nesse jogo na vitória do Bahia, porque o empate anula, o Bahia estava pagando muito bem nesse jogo de ida. E aqui o Rogério Ceni deve entrar com o time misto novamente para descansar, para que no final de semana jogue o Brasileirão com o time completo e depois tenha uma decisão na Libertadores contra o Internacional,
onde somente a vitória interessa para o Bahia. Então é muito importante esse descanso nessa semana para os jogadores, tá? Muito importante. Flamengo também deve fazer a mesma coisa, né? Flamengo e Bahia devem fazer a mesma coisa aqui, até porque construíram o resultado, tá? Então, essa odds não me agrada do Bahia pelo fato de ter construído o resultado, tá? E pelo fato do Paysandu ser um time melhor do que os outros times que o Atlético Mineiro, Flamengo e Fortaleza vai enfrentar, mesmo jogando em casa. Então, eu deixei esse jogo para apostar no ao vivo, vou levar para o ao vivo. Vou estar de olho no ao vivo, dependendo de como vai estar o Bahia, a escalação, a pressão que vai estar adotando, a chance que vai estar criando, dependendo da postura do Paysandu, né? E aí, se tiver com uma cotação melhor, pelo menos 1,60, e o Bahia estiver realmente jogando para vencer e não administrando o jogo, pode ser que eu entre na vitória do Bahia, tá? Caso contrário, eu fico de fora. E o Flamengo também é bom aguardar a escalação, né? A provável escalação. O Flamengo já adianta que vai com um time misto. O Felipe Luiz até estava reclamando no final de semana do desgaste físico dos jogadores, mas mesmo com o time misto, o Flamengo é extremamente favorito. O Botafogo da Paraíba se mostrou ser um time muito fraco. O Flamengo que também poupou jogadores no jogo que foi em São Luís, né, contra o Botafogo da Paraíba, e o Flamengo criou muitas, mas muitas oportunidades. Era para ser uma goleada. O campo lá não ajudou, era um campo com a grama alta, a bola lenta. E no Maracanã, velho, acredito que vai ser assim um atropelo realmente do Flamengo, tá? O time misto do Flamengo é um time bem competitivo, é um time forte, né? O Pedro deve ser titular novamente nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. E tem tudo para vencer, né, o time do Flamengo aqui novamente, tá? Aqui, o que, é que eu recomendo para vocês? Ficarem de olho em dois mercados. O mercado para o Flamengo vencer o primeiro tempo, tá? E o mercado de escanteios. O Flamengo tem mais cantos. São dois mercados interessantes. O Flamengo tem a vantagem por apenas um gol, mas eu acredito que vai querer liquidar logo o jogo no primeiro tempo. E o Flamengo, nos seus jogos, em todos os jogos, costuma começar o seu jogo com muita intensidade no primeiro tempo, né? E a missão do Flamengo sempre ali é fazer logo um gol nos primeiros minutos, primeiros 20 minutos, e depois o time começa a baixar muito a intensidade. No jogo contra o Botafogo da Paraíba, na ida, ele teve muita chance no início do jogo, poderia ter vencido o primeiro tempo, né? Acabou só marcando no final do jogo. E aqui no Maracanã eu acredito que vai ser um jogo melhor por conta do gramado, tá? Por conta do gramado. E aí, só para fechar aqui a Copa do Brasil, né, tem Fluminense e Aparecidense. Fluminense também construiu o resultado dentro de casa. Não sei qual a escalação que o Fluminense vai a campo, por isso que eu deixei para ao vivo. Corinthians também construiu um bom resultado. Bom resultado não, né? Um gol de diferença contra o Novo Horizontino. Também pode ser que entre com o time misto, por isso que são dois jogos que eu deixei pro ao vivo, tá? Agora vamos falar da final entre Tottenham e Manchester United. Cara, final assim absurda entre os dois times, tá? Uma final muito boa mesmo. Dois times muito qualificados, entre aspas, né? Deixa eu explicar aqui essa qualificação. São dois times que a gente sabe que guardou suas forças, reservou suas forças e focou na Europa League. E tem um elenco qualificado, velho. Você pega o time do Tottenham, vejo muita gente criticando o Tottenham e assim, tem razão também nas críticas, porque na Premier League são dois times que têm temporadas vergonhosas. Cara, os dois times fora da zona de rebaixamento, dos times que já caíram da Premier League, é Manchester United e Tottenham. Então, assim, é vergonhoso a temporada do Tottenham e Manchester United na Premier League. Na Europa League, a partir do momento que eles foram avançando, né, eles começaram a focar nessa competição. E dentro dessa competição, eles foram times que as suas individualidades apareceram, né? O time apareceu. Então, o Tottenham, por exemplo, você tem excelentes jogadores ali no setor ofensivo, Solanke, o Son, o Maddison, o próprio Richarlison que voltou a jogar, né, e voltou a marcar. Óbvio que perde ali com o Kulusevski que está fora, né, se machucou, mas é um time que tem qualidade e é um time que mostrou qualidade nessa Europa League. Não estou falando de Premier League, estou falando de Europa League, tá? E do outro lado tem o Manchester United, que também tem peças muito relevantes, né, jogadores de um nível muito alto, que não vinha conseguindo encaixar, mas dentro da Europa League foi competitivo e fez uma jornada, inclusive, heróica, né? Vale lembrar a eliminação que o jogo que o Manchester United fez contra o Lyon foi um jogo assim, absurdo, né? Absurdo mesmo. Então, são duas equipes que os jogos geralmente são jogos com gols, geralmente são jogos bem abertos, são jogos bem ofensivos, só que aqui a gente tem um ponto, né? Tanto que, só para mostrar para vocês a média de gols desses times, ó.
O Tottenham tem uma média nos últimos 10 jogos de 1,2 gols marcados e 1,8 gols sofridos. O Manchester United tem uma média de 1,6 gols marcados e 1,8 gols sofridos. É uma média de 3 gols por jogo, uma média muito alta. Você pega os últimos jogos do Tottenham, em 9 dos últimos 10 aconteceu over 1,5, no Manchester United em 8 aconteceu over 1,5. Você pega a média de ambos marcam dos últimos 10 jogos, em 6 jogos aconteceu ambos marcam nos jogos do Tottenham, em 6 aconteceu nos jogos do Manchester United. Marcão, você acredita que vai ser um jogo com gols? Cara, eu acredito que tem uma tendência muito forte para isso acontecer, mas eu não recomendo você fazer isso no pré-jogo. Por quê? Porque é uma final. É uma oportunidade que o Manchester United tem de salvar a temporada e do Tottenham também. E principalmente do Tottenham existe uma motivação muito grande de conquistar um título depois de muitos anos, né? O Son, por exemplo, como eu falei, que está há anos no Tottenham, não tem nenhum título. O Kane veio conquistar o título agora porque foi para o Bayern de Munique. Se continuasse no Tottenham, estava esse tempo todo sem conquistar o título. Então, existe esse lado emocional psicológico dos dois times de não querer perder. Eu lembro de uma final que teve da Champions League, do Tottenham, óbvio que é um time completamente diferente, mas, por exemplo, o Tottenham e Liverpool, o Tottenham também, os jogos do Tottenham eram com muitos gols, o do Liverpool também era com muitos gols, e foi um jogo duríssimo, foi um jogo feio, foi um jogo amarrado, foi um jogo apertado. Então, por isso que eu digo para você, tome cuidado aqui com esse jogo para apostar em gols no pré-jogo. No ao vivo, obviamente, por exemplo, se o Tottenham marcar um gol, eu provavelmente vou estar de olho no ambos marcam no ao vivo. Se o Tottenham marcar um gol primeiro, ali no primeiro tempo, aí eu estarei de olho, tá? E estarei de olho no mercado de gols também, pelo que o jogo esteja me entregando, beleza? Mas quais são os mercados que eu gosto bastante aqui? Eu gosto de apostar em mercados alternativos, como por exemplo, para o Vicário do Tottenham fazer 2 defesas, para o Onaná do Manchester United fazer 2 defesas, é algo que eles vêm fazendo com regularidade porque são 2 times que defensivamente acabam se expondo e acaba deixando o adversário finalizar bastante. É só a gente ver a média de gols sofridos que a gente vê isso nitidamente, né? Tanto o Manchester United quanto o Tottenham. Então, para os 2 goleiros fazer cada um pelo menos 2 defesas, está pagando muito bem. E eu gosto de explorar o mercado de escanteios. Para o Manchester United marcar 3 escanteios e para o Tottenham marcar 3 escanteios. É uma aposta que eu recomendo para vocês, né? 2 defesas de cada goleiro e para os 2 times marcar pelo menos 3 escanteios. Eu acredito que vai ser um jogo muito favorável para isso, para cantos de ataque e contra-ataque, tá? E nos momentos que o jogo estiver truncado, eu acredito que essas 2 equipes vai trabalhar muito pelas pontas, com muitos cruzamentos e isso vai acontecendo muitos escanteios. E outro mercado que eu gosto bastante é o mercado do Bruno Fernandes para dar um chute no gol, que também está pagando muito bem. É um cara que bate falta, é um cara que bate pênalti, é um cara que sempre está ali na entrada da área para poder finalizar de fora da área. E na maioria dos jogos do Manchester United, o Bruno Fernandes sempre está finalizando bastante e na maioria dos jogos está finalizando no gol. Então também é um jogador que eu gosto de trabalhar aqui, tá? E, cara, eu vou estar de olho no mercado de gols realmente. Em relação a quem vai vencer esse jogo, para mim eu fico de fora, porque para mim é um jogo muito, mas muito equilibrado, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar esses outros mercados no ao vivo e no pré-jogo trabalhar esses mercados alternativos que passam mais segurança pra gente, beleza? Galera, tamo junto, que Deus nos abençoe, que seja uma quarta-feira muito lucrativa.